Coloca o tema para mim, por favor. Agora até funcionou, viu? Vamos lá. Deus que consola os abatidos. Amém? Deus que consola os abatidos. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus vamos lá, bendito, me ajuda a igreja, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de todas consolação. Vamos lá, é Ele que nos consola em todas as nossas atribulações, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que tiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, bendito Deus, eterno Pai, Pai amado, neste momento, eu te peço que o Senhor use esse teu servo que vos fala nesse momento e abençoa-nos com a tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós sabemos que o apóstolo escreveu essa carta para os nossos irmãos, lembrando que Deus que nos consola de toda espécie de tribulações. Nós vamos aprender um pouquinho até onde Deus chega. Eu quero te falar que é muito além do que você imagina. Talvez o que você esteja passando por algum momento, alguma dificuldade, eu quero te falar que nesta noite Deus te consola sobre todas e qualquer tribulação. Quero te falar que Deus, o Espírito Santo, o nosso Espírito Consolador, está aqui hoje e Ele tem ouvido as suas orações. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, achando que não tem jeito. Eu quero te falar, aguenta só mais um pouco, porque a sua vitória está chegando. Deus que nos consola sobre qualquer tipo de tribulações, e ainda você vai sair dessa peleja apto a ajudar outras pessoas, com seu testemunho de vitória e também com conhecimento mais um pouco da palavra de Deus. Aí Paulo continua dizendo assim, no capítulo 7, isso aí: porém Deus consola todos abatidos. Deus consola todos os abatidos, não importa quem seja, Deus consola todos os abatidos. E aqui o apóstolo Paulo está falando em 7,6, ele está falando assim, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, ele está falando assim, então somente... porém Deus que consola todos, Deus consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Timóteo. Deus que nos consola sobre qualquer tribulação. Naquele momento ele estava necessitando de ajuda, Deus enviou Timóteo. Talvez você esteja passando por algum momento de dificuldade, falando, poxa, ninguém me ajuda. Deus vai enviar, já tem um ajudador que é o Espírito Santo, mas se há necessidade de chegar alguém, Deus vai estar chegando. E assim por diante. Em Isaías ele fala assim, assim como a mãe consola um filho, Deus também nos consola, da mesma preocupação, com amor além, porque o amor ágape. Então, quando Deus traz o exemplo de uma mãe, porque a mãe é a mais consoladora, né? Não é verdade? É a mãe que sofre tudo, passa tudo, o filho apronta o que aprontar, mas ela até corrige. Uma mãe, ela corrige, mas ele continua sendo o bebezinho da mamãe, não é? A mãe, você pode ter 100 anos, a mãe está ali preocupada pelo filho, ora, está sempre orando, está sempre buscando, aconselhando, preocupado. Às vezes a nora fica falando, nossa, que a sogra se mete em tudo. Não, ela fica preocupada com o filho para saber se elas estão tratando bem os filhos, e assim por diante, né? Mas vamos adiantar aqui. Primeiro ponto eu botei, até onde Deus pode nos consolar? No capítulo 1, no versículo 8, isso é tudo 2 Coríntios, tá? Começa assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Me ajuda aí, olha só até onde. Porque não queremos, irmãos, vamos lá, me ajude, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio.
Vamos lá. Vamos lá. Agora é para valer. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, ponto de perdermos a esperança até da própria. Até onde Deus pode nos consolar? Aqui ele chegou, talvez você esteja na tua casa, talvez você está aqui no meio se sentindo só, achando que ninguém pode te consolar, te confortar. Talvez você tenha perdido a esperança. Ali os apóstolos, eles sofreram uma pressão tão grande, uma tribulação, uma perseguição, uma luta tão grande, que eles achavam que já não tinha tempo, eles já tinham perdido a esperança da própria vida. Eu quero te falar para você que talvez está em casa, não consegue nem sair de casa, está nos assistindo. Tenha uma vontade imensa de estar aqui. Sabe, Jane, tem gente que tem uma vontade imensa de estar aqui junto conosco, estar perto de vocês, falando, abençoando, lançando palavras, mas não consegue porque sofre. Está sofrendo talvez uma depressão. Eu quero te falar que é para essa tua depressão tem cura. E ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode nos procurar, você pode entrar em contato conosco, entre em contato, e nós faremos de tudo para te ajudar. E já começamos a falar para você, os apóstolos, esse apóstolo ele chegou ali na província da Ásia, sofreu uma perseguição tão grande, sofreu grandes perseguições, a ponto de perder a vida muito além, porque eles estavam ali presos, e não tinha como, não tinha esperança, não via a saída. Ele fala assim, foi tão grande, acima das nossas forças. Talvez você entrou aqui hoje, falando assim, eu me sinto tão sem força. Talvez você tenha cansado, está cansado de estar orando, está buscando, está falando. Talvez você nem entrou aqui pela primeira vez. Talvez você ou já teve várias vezes, se decepcionou com algumas coisas, mas você está passando um momento está sendo afligido de tal maneira que você não está conseguindo achar saída. Eu quero te falar nesta noite, que Paulo também passou pelas mesmas coisas. E o mesmo Deus, que é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, Ele está aqui para te dizer que Ele pode te socorrer, mesmo que esteja algo acima das suas próprias forças. Estava conversando com a irmã hoje, e ela estava falando que é tão difícil viver de milagre, porque é difícil mesmo, porque o milagre é coisa que supera as nossas forças. Para ser milagre tem que ser algo que supera as nossas forças. Para ser milagre tem que ser algo talvez que Deus não possa estar enviando uma pessoa para te ajudar. Para ser um milagre é algo que só você não tem mais solução. Talvez você esteja dizendo assim, a minha solução para escapar do sofrimento talvez seria a morte, porque normalmente a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer, mas ela quer escapar da aflição, ela quer se sentir curada, ela quer sair daquele momento, o sofrimento está tão forte, que ela já perdeu a esperança da vida. Eu quero te falar para você que nesta noite, você que está em casa, você que está aqui, eu não sei, você que está ao alcance da minha voz, eu quero te falar que esse sofrimento é acima das suas forças, mas é abaixo dos poderes de Deus na sua vida. Deus pode mudar toda a história. Se você perdeu a força, perdeu a vontade, quer escapar do sofrimento, eu quero te falar, aguenta firme, porque Deus está enviando socorro para você. E ele continua falando conosco. Ele fala assim, e Deus deu o escape, porque aqui logo depois, ele no capítulo 4 de Coríntios, de 2 Coríntios, está aqui no versículo 8, diz assim, ele começa a dizer assim, em tudo somos vai, versículo 9, para mim, por favor. Mais um. Somos perseguidos, porém. Somos derrubados, porém. Vamos lá, volta lá no 8 para mim, por favor.
Deixa eu passar aqui para mim. Vamos lá. 4:8 diz aí. Em tudo somos, porém não angustiados por... Aqui ele fala que em tudo somos atribulados, né? Opa, minha Bíblia me deu um... No lugar de passar uma folha, passou duas. Vamos lá. Ele fala assim, porque em tudo somos atribulados, porém... Aí fala assim, pastor, crente fica angustiado, sim ou não? Ficamos. Mas o apóstolo está falando em tudo, somos atribulados, não ficamos angustiados. Isso aqui quando nós... Lembra que ele passou, talvez você esteja passando... num momento de tribulação que ele foi acima das suas forças. Lembra que ele passou, que ele perdeu a esperança de vida, que achava que ali acabou, seria melhor até mesmo tirar a sua própria vida? Essa tribulação foi tão forte, e Deus deu livramento, o consolou, o confortou, lhe deu vida, e ele falou assim, então em tudo somos atribulados, porém não... porque ele se desenvolveu a fé. Nós estamos falando até um pouco sobre o desenvolvimento da fé hoje na aula de batismo. Porque ele já passou até a certeza que Deus socorre, mesmo quando algo é acima das nossas forças. Quando cremos que Jesus vai operar, o momento de angústia passa. A angústia passa somente quando nós temos a certeza que Deus pode realizar um milagre. Eu quero te falar que você que está se sentindo só, que você está se sentindo, acha que não tem mais jeito, eu quero te falar, em tudo somos atribulados, porém não ficamos angustiados, ficamos perplexos. Ficamos assim, que grande coisa Deus fez na minha vida. Deus quer fazer algo assim na sua casa, na sua família. Eu não sei em que você está precisando ser consolado, que precisa ser confortado, em que talvez você esteja falando, meu casamento está no fim, eu não tenho mais esperança, já orei, fiz encontro de casais, fiz casamento com honra, fiz tudo, as minhas forças já se esgotaram. Pastor, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo, a minha esposa está irredutível. Pastor, eu fiz de tudo, o meu marido está irredutível, ele não quer se acertar. Eu quero te falar que ainda tem jeito, porque Deus é o Deus que restaura casamento, Deus muda a história. Não fique desanimado, não fique assustado, não fique angustiado. Se você confiar em Deus, Deus entra nessa peleja e Ele sai vitorioso. Não é assim que nós louvamos? Que Ele vence a luta sem lutar, que Ele abre caminho sobre as águas, transforma deserto em mananciais. Não foi isso que louvamos aqui? Ou só falamos? Vou avançar um pouquinho aqui. Então, querido, vamos lá. Não ficamos angustiados, porém não... perplexos, porém não desanime. Fala para o teu irmão, seja forte, corajoso, porque Deus, assim que Deus foi com Moisés, será contigo todos os dias da sua vida. Vamos avançar um pouquinho. No versículo 9, rapidinho, vamos para o 9 rapidinho. Somos perseguidos, porém não abandonados. Ele ainda está falando, sofreu uma perseguição, sofreu uma pressão, acima das suas forças, parece que não tinha mais jeito. Vou falar algo aqui que, vamos dizer, eu acho que a maioria tem passado. Você já parou para orar e não ter nada para falar? Porque você já orou, já falou. Chegar ao ponto de você falar assim, talvez Deus esteja ocupado com outra coisa. Você tenha colocado tantas coisas, seus projetos e sonhos, você fala assim, não, é melhor eu enterrar o meu sonho, o meu projeto, é melhor eu parar por aqui. Da mesma forma que muitos desistem da vida, você desiste dos seus sonhos. Talvez você tenha falando assim, como que eu posso alcançar algo que tudo está dando errado?
eu quero te falar, você não está abandonado nessa terra. Talvez você possa estar sentindo só, mas eu quero te falar que existe um Espírito, o nome dele é Espírito Santo, que ele intercede por você a todo tempo, com gemido inexprimível. Quer dizer, não existe expressão humana, ele está lá falando, está intercedendo por você, está te guardando. Querido, como que eu provo isso? Se não fosse assim, não estaríamos vivos hoje. Ele vem alcançando, vai mudando, e ele quer te falar nesta noite, ele quer que você seja da mesma forma, seja perseguido, abatido, mas nunca angustiado. Ele quer que nesta hora que você pegue essa angústia que está dentro do teu peito e tire e entregue nas suas mãos. E confie nele. Somos derrubados, porém não destruídos. Talvez você sofreu essa queda. Está desta forma, sentindo dessa forma, mas Deus não permitiu para você ser destruído, porque Ele vai te levantar, vai colocar de pé, vai te pegar pela tua mão direita, vai te colocar sobre uma rocha firme, e vai colocar um hino de louvor nos seus lábios. Ele fala, não é assim que fala no Salmo 40, né? 40, Salmo 40 diz assim, eu clamei pelo, bota aí o 40 para mim, por favor, Salmo 40, fica mais fácil. Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não é assim que ele fala assim no 91? Ele me invocará e eu lhe responderei, no momento de angústia estarei com Ele. Vamos lá, versículo 2, que olha só, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus, Deus, e Ele ainda continua, porque você clamou, se apegou com amor a Ele, e Ele te ouvirá no momento que você clamar por socorro, e Ele te firma os seus passos. Versículo 3, para a gente encerrar, Ele me pôs nos lábios um hino, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, e temerão e confiarão no Senhor. Mas eu quero ficar aqui, Ele me pôs nos lábios um cântico. Deus está falando assim, confia em mim, entregue. Vou passar logo para a segunda parte. Ele fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, e eu colocarei, te firmarei sobre a rocha firme, e colocarei um cântico novo, um hino de louvor, assim como Ana cantou, você vai cantar também um hino de louvor, como Miriam, como Maria, e assim, Ana, que eu estou falando, é a esposa, aleluia, ela cantou um hino novo, o cântico de Ana, vocês devem ter lido, Ana, esposa de Eucana, que queria ter filho, não podia ter filho, sofria inúmeras humilhações, e assim, Isabel também cantou, quando teve João, e assim por diante, mas vamos continuar aqui. Segundo ponto, como alcançar esta consolação? Romanos 15, versículo 4. Vamos lá. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso leia para mim, por favor, bem forte aqui, alto, enquanto eu bebo uma água aqui, rapidinho. Vamos lá. Vamos de novo. Pois tudo aleluia. Então tudo foi feito para quê? Vamos lá. Para o nosso ensino, foi escrito a fim que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Que esperança é essa?
Eu posso começar aqui no 3,16, que sabemos de cor e salteado. A esperança de Israel, a esperança, a promessa que nos foi dada lá no jardim, lá em Gênesis 3, versículo 15, quando fala assim, quando tudo estava perdido, parecia que não tinha mais consolação, porque a palavra de Deus dizia assim, aquele que pecar vai morrer. Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Pode comer de todas, tem da vida eterna, come da vida eterna, mas não coma dessa árvore. O homem pegou e acabou a esperança. Deus prometeu Jesus Cristo. Aí vamos lá para João 3,16. Quando ele prometeu lá, nascerá um que pisará a cabeça da serpente, no filho da mulher, colocando inimizade, e pisará sobre a cabeça, e ele ferirá os calcanhares. E aí vão lá em João 3,16, diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, vamos lá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que ele que fosse... Aí continua, vamos lá. 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas eu quero ficar aqui. A quem nele crê, não é. Quando fala, que condenação é essa? A condenação do pecado. E o pecado só nos trouxe morte, nos trouxe sofrimento. Mas quando nós voltamos, a esperança começa aí. Que Deus abriu uma porta e nos deu a oportunidade para que todo que o aceitasse, se deu o poder de ser feito filho de Deus. Então eu quero te falar, mesmo que seja acima das suas forças, é Deus que nos consola. Eu quero te dizer que quando você olha para a sua casa e ela não está conforme que tu quer, desejado, não está conforme os parâmetros, como as promessas de Deus, eu quero te falar, se você se manter firme, crer, Deus vai consertar a sua casa. Se a tua casa antes estava sobre areia, eu quero te falar, hoje sua casa está sendo firmada sobre uma rocha firme. Romanos 15:4, vai lá 15:5, versículo 5. Romanos, versículo 15:5. Ora, vamos lá. Ora, Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo. Seis, para que vocês então eu acabo de falar para você, o que está falando aqui para mim e para você? Está falando que quando nós confiamos, colocamos a nossa esperança, aguardando com paciência, porque talvez achamos que a prova de fé, talvez seja fazer um sacrifício, fazer um voto. Talvez a prova de fé é apenas o tempo. Seja paciente. Quando a palavra fala de fé e crer, é aquele que confia. E quando você confia, agrada a Deus. E aí a palavra de fé é essa. Mateus 11, versículo 28, que Jesus fala assim, venham a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu... Ele não está falando, vá para tal lugar, fique guardado. Ele está falando, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu...
O Senhor, nesta noite, o Pai da nossa consolação, bendito Deus Pai, que nos enviou Jesus Cristo para nos consolar. Nesta noite Ele está falando assim para mim e para você: venha a mim, eu tenho a solução. No versículo 29 Ele fala assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aí quando eu faço isso, aí eu volto lá: somos perseguidos, somos atribulados, porém não angustiados, porque a minha alma está... Não é isso que fala no versículo 4 do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão, o teu cajado me consola. Quem usa bordão e o cajado é o pastor. Ele está falando assim: que o Senhor eu sigo no teu pastoreado. Quando eu sigo, eu permito o Senhor me guiar, me conduzir. Ainda que eu esteja passando perigo de morte, ainda que eu esteja pensando que eu vou morrer, ainda que parece que tudo está acabado, mas eu confio que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Eu sou como um barro na mão do olheiro. Eu sei que Deus pode transformar. Eu sei que Ele pode me pegar com a sua mão poderosa e me colocar sobre uma rocha firme. Ainda que eu esteja num tremendal de lama, ainda que eu veja, pareça que não tem mais jeito, parece que o meu fim é a morte, eu quero te falar que o Senhor te pega pela mão direita mais uma vez e te coloca sobre uma rocha firme. E ele continua: você achará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele está falando assim, ó: se você vir trazer tudo aquilo que vem te atribulando, que vem te ocupando, te deixando cansado, aquilo que está te tirando a esperança, aquilo que tem te roubado, que você talvez tenha falado que não tem mais jeito, e se você vir até mim, eu vou tomar tudo isso e vou te dar descanso, vou te dar a minha presença. Você vai saber como é bom e agradável andar na minha presença. Você vai saber como é bom ter um Pai zeloso perto de ti. Mas isso precisa que você venha até mim. Porque aí você vai achar. Você vai achar descanso. Talvez você tenha falado assim: pastor, eu sei de tudo isso que você está me falando. Eu conheço. Sabe quantas vezes eu li a Bíblia? Já li mais que você, pastor. Eu já fiz voto, já fiz tantas coisas, mas nada deu certo. Eu só me decepcionei. E eu quero te perguntar: quando foi que você esteve diante de Jesus e Ele disse para você que você não ia ter luta? Quando foi que você esteve diante de Jesus que Ele falou assim: você vai me aceitar, e acabou todo o sofrimento? Ele começa com uma história contando assim: todo aquele que ouve as minhas palavras é semelhante. O homem ouve, a guarda e a pratica é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas se você não pratica, é semelhante àquele que constrói sobre a areia. Vem vento, tempestade. Eu já estou passando aqui para o terceiro ponto, né? Eu quero. Vamos lá, o terceiro ponto eu botei assim: eu quero, mas tenho medo de me decepcionar mais uma vez.
Aí eu botei aqui o que eu estou te falando, Mateus 7, 24, ele fala assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, começa a viver, é semelhante àquele que constrói a casa sobre, e firma seus alicerces. O que acontece logo após? Bota aí, versículo 25, vamos lá. Mateus 7, 24. Me ajude aí, por favor. Vamos lá. Todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado um homem prudente, quem construiu a sua casa sobre... Aí vamos andar um pouquinho rápido, que acho que deve dar tempo. Vamos lá. Versículo 25, perdão. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E se você for no 26, é assim, aquele que, vamos lá, 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado um homem insensato que construiu a sua casa sobre... E o que aconteceu com as duas casas? Eu perguntei, a nossa casa de sacerdócio está falando um pouquinho. O que aconteceu com as duas casas? Vocês não sabem? Volta lá então, versículo 25. Todo aquele, vamos lá. Caiu chuva e transbordaram e sopraram os ventos. Vamos lá, versículo 27. Todo aquele, comparado, vamos lá, versículo 20, isso mesmo. Vamos lá, porque todo aquele que ouve estas minhas palavras não pratica, é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É o 28, é 27, né? Vamos lá, 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Quais são as duas coisas que tem em comum ali? A construção, o homem que constrói. O que tem em comum é sobre as duas casas. Vamos lá, versículo 25, mais uma vez. Vamos lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força. Momento nenhum Jesus fala assim, olha só, aquele que está firmado da rocha não vai sofrer tempestade, não vai passar por luta, não vai ter como passar. Não, ele está falando assim, vai vir as lutas, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, mas eu sou a rocha e vou te manter de pé. A sua casa não será destruída, porque você pode ser perseguido, pode ser abatido, mas pode te derrubar, não é destruído. A tua casa vai permanecer firme. Essa é a diferença. Porque as dificuldades, quantos tivermos nesse mundo, teremos aflições. A paz é só com Jesus. Mas quantos estivermos nesse mundo vai ter aflições. Talvez você tenha se decepcionado, talvez você tenha decepcionado com homens decepcionam a todo tempo, eu decepciono, todos nós decepcionamos. Porque não somos perfeitos ainda, mas um dia, quando o Senhor chamar essa igreja, e no piscar de olhos, nós subirmos aos céus, e quando chegarmos às nuvens, já vamos ter um corpo transformado, e assim seremos como Ele é. Aí vamos olhar o Rei dos Reis face a face, e vai falar, Senhor, valeu a pena ter aguentado a tempestade, valeu a pena ter confiado para que o Senhor me mantesse em pé. Então ele fala assim, vinde a mim, o meu fardo. E aí ele passa qual é o seu fardo. Em Josué capítulo 1, versículo 8, ele fala assim,
para Josué, para mim, para todo aquele que quer ter sua casa firmada na rocha, todo aquele que quer o socorro. Lembra? A aflição pode ser acima das suas forças, mas você vai continuar firme, porque o que te sustenta é a rocha eternal. Mas vamos lá, vamos avançar. Ele fala assim: olha só, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele. Vamos lá, Josué 1,8. Não cesse de falar, pelo contrário, medita nela. Então, onde está o poder? Vamos lá, versículo 8 de novo, parte B. É logo após. Não, já é parte C, mas vamos lá, vamos lá, do início, para ficar fácil. Ele começa aqui, ó. Não cesse de falar, pelo contrário, medita nele de dia. Para aí. Vamos lá, medita nele de dia e de noite. Aí ele fala assim: então você vai pegar a Bíblia, vai chegar em casa, vai abrir lá no Salmo 23 e vai ler assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí vai chegar lá no versículo 4 e vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu está comigo. E deixa aberto, né? Ou você vai botar lá no Salmo 91, vai falar assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí pula lá para o versículo 11: o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, né? Para que você não venha tropeçar em uma pedra. Ou ele vai falar assim: ele me invocará, eu lhe responderei. E deixa aberto ali. Mas ele não está falando isso só para mim, ó. Não cesse de falar do livro desta lei, pelo contrário, medita nela de dia. Eu já falei aqui o que acontece quando eu medito, né? Vamos lá. Versículo aqui, vamos lá. Para que você tenha, olha lá, o segredo aí, para que você tenha vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Eu tomarei o seu fardo pesado, tuas angústias, tirarei tudo. Mas para que eu possa fazer isso, vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e tomo o meu fardo que é leve e suave. E o meu aqui então é a lei do Senhor. Não pare de falar, não pare de meditar, não pare de praticar, para então você prosperará e será bem-sucedido aonde você colocar a planta dos pés. Talvez você estava falando assim: pastor, então eu me decepcionei porque eu pensei que o evangelho da prosperidade era real. O verdadeiro evangelho da prosperidade é esse aí: você viver a palavra de Deus. E tudo que tiver, já foi pregado hoje pela manhã, tudo que você necessitar será acrescentado. Nós corremos atrás de riqueza, de sabedoria. Aliás, corremos atrás da sabedoria só para ter riqueza, porque o verdadeiro alvo não é sabedoria, é riqueza. Não é verdade? Só o que eu quero te falar: a maior riqueza é a sabedoria. E a maior sabedoria é o conhecimento de Deus. Porque quando você conhece Deus, o que o dinheiro não compra, o que o dinheiro não pode fazer, ele faz. Aquilo que o homem não tem condições para fazer, ele faz. Se você está passando por um momento de maior dificuldade, aonde tuas forças sobrepôs
a sua força se acabou e ninguém tem como te renovar, te fortalecer, eu quero te falar que Deus tem esse poder. Eu quero te falar que você vai poder falar assim: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu quero te falar que você vai ter poder de olhar para a tua casa hoje, que não está conforme tu quer. O que eu estou falando, irmãos, talvez você tenha, não estou falando para todos, estou falando para uns que entraram por estas portas e falando assim: não tem mais jeito, é a minha última oportunidade. Então eu quero te falar que a tua oportunidade não é a última, você simplesmente está iniciando, porque uma grande porta e oportuna abriu sobre a sua vida hoje. É a porta da salvação, é a porta que pastor, é um paradoxo, é grande porque ela é infinita, porque é o Deus próprio, Deus vivo. Ela não é larga, mas eu quero te falar que ela é grande, porque ela te leva até a salvação. Nessa porta é o caminho, a verdade e a vida. Atrás dessa porta tem poder para mudar toda a história. Através dessa porta você vai ser salvo, você e sua casa. Esse momento de depressão, esse momento de desesperança, o vale, como foi louvado aqui também. Luísa, você trouxe a pregação toda, né? É o Deus que transforma ossos em soldados. Quando fala desses ossos secos, fala de um vale da desesperança. Eu até preguei uma vez falando sobre o vale da desesperança. Não tinha mais jeito. Mas o Deus vivo, Ele pode fazer crescer nervo, Ele pode fazer crescer carne, Ele pode fazer crescer pele, Ele vai fazer osso, cada osso ligar-se ao seu próprio osso. Ele não vai pegar metade de lá, metade daqui não, vai pegar o que está pela frente. Ele vai pegar, olha só, cada parte sua, eu conheço e sei, até o fio de cabelo eu conheço. Ele vai trazer e vai juntar tudo. Aí depois, olha que ele faz, se você for lá na visão, ele faz parte por parte. Ele poderia ter falado assim: ossos, fiquem de pé, tornem-se homens. E ele vem cobrindo detalhe por detalhe. Sabe por que ele fala detalhe por detalhe? Porque a sua vida é muito importante para Ele. Ele cuida de cada detalhe. Ele nessa noite te trouxe aqui para dizer: ei, você está passando por um momento no deserto, mas eu estou contigo. Mesmo que você tenha ido para o deserto sozinho, Elias, eu estou contigo. Eu estou te alimentando hoje para que você possa caminhar e sair desse deserto. Eu estou te dando força hoje para que você possa voltar para a minha casa. Eu te dando força hoje para que você possa voltar a ter comunhão comigo. Eu estou te dando força para que você possa esquecer essa sua decepção com o homem, porque eu, Senhor, jamais te decepcionarei, jamais te esqueci. Assim como a mãe consola um filho, eu te consolo nesta noite, te dizendo que eu não te esqueci, eu não esqueci nenhuma promessa que te fiz. Mas vamos continuar aqui. Paramos aonde? Vamos lá, versículo 27, né? De Mateus 7. Deixa eu dar uma olhada aqui na hora, nossa hora está correndo. E assim aquele que construiu a casa sobre a areia, hoje tem a oportunidade de transportá-la para cima da rocha firme. Talvez você tenha conhecido um evangelho de fantasia, mas eu quero te falar, o evangelho é puro, que Deus pode mudar todas as coisas, mas que você vai passar por algumas dificuldades, porque tudo aquilo que plantamos, colhemos. As escolhas erradas, Elias fez as escolhas erradas, parou no deserto e pediu a morte, mas Jesus mudou a história, Deus mudou a história, e hoje Ele quer mudar a sua, Ele está falando assim, ó, venha como está. Lembra lá no versículo 17 de João, capítulo 3, Deus não enviou Jesus para condenar ninguém, Ele enviou para que você possa ter vida e vida com abundância. Essa vida, vida com abundância, é a vida completa. É uma vida que vai te satisfazer, te preencher espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus vai suprir as necessidades da tua alma, do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Vamos voltar para a parte original, né? Antes era espírito, alma e corpo, né? Deus sobre os... E hoje a carne opera, né?
Mas eu quero te falar que Deus é poderoso para te encher a tua vida, para te encher de graça, misericórdia, para colocar um hino de louvor sobre os seus lábios. E ele falou para Josué, vem aqui, Mateus 24. E olha só que Deus ainda fala para mim, para você, 24:35, assim: passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Nenhuma dessas promessas, destas palavras que eu estou te falando aqui nesta noite, cairão por terra na sua vida. Mas você tem que fazer a sua parte. Ir até o Mestre. Voltar. Buscar. Volte até o caminho onde caiu. Reinicia. Em Hebreus 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que se entregou na cruz para que eu e você tivesse a oportunidade, Ele ainda continua manso e humilde e te ama. E Ele não se arrepende por ter morrido por você. Ele, em nenhum momento, Ele abriu nem a boca para falar. Em nenhum momento Ele se arrependeu de ter morrido por você. Tanto que hoje Ele está te dando mais uma oportunidade. Hoje Ele está falando assim: filho, hoje é momento de você sair desse sofrimento que passa, que supera a sua esperança. Eu quero te falar que eu quero te dar uma esperança nova. Quero colocar um hino de louvor nos seus lábios. Não se engane. Tiago 1,16. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não se engane. Não existe outro caminho. Vamos pular aqui um pedaço aqui, vamos passar para Tiago 1. Versículo 22. E vamos em sequência, e vamos encerrar em Josué 1:5. Vamos lá. 22, nós vamos ler até o 25. Vamos lá, vamos ser rápido porque temos 3 minutos para fazer todas essas coisas e ser daqui cheio da graça de Deus. Seja praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando a vocês mesmo. Então ele está falando, seja praticante, não adianta somente você ouvir, sair daqui com o coração cheio de esperança e não colocar em prática. Vamos lá, versículo 23, porque se alguém ouve estas palavras e não pratica, é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. É a mesma coisa, você se olhou, eu posso falar, pessoa que te dá um espelho, você olhar, ficar 1 hora olhando para ele e tirar. E eu voltar para você e falar assim, ó, tem um negócio aqui, ó. Viu? Botou a mão. Porque já esqueceu. É assim aquele que ouve essas palavras, não pratica. Pode ficar olhando, você pode fazer o teste. Pode pegar uma pessoa, mandar ela ficar olhando para o espelho e falar para ela, ó, está sujo aqui. Ou está aqui. A pessoa vai botar a mão, porque já esqueceu que está limpo. Vamos lá, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Versículo 25, mas aquele que atenta bem para a lei, é perfeita a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante. Vai lá. Praticante, e esse será bem-aventurado no que realiza. Você quer ser bem-aventurado em tudo? Seja praticante da palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Josué 1:5, para podermos encerrar. Quando Deus fala assim como fui, vamos lá, 1:5.
ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Assim como tive com Moisés, estarei com você, não o deixarei. Que é uma promessa maior do que essa? Vamos lá, de novo, para aqui assim, ó. Ninguém poderá te resistir. Potestade, hosta maligna, nada poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir a você todos os dias. A promessa não é só para hoje, é para todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Por todos os dias. Aleluia. Mas para que isso aconteça, tem que vir a mim. Não a mim, a Jesus. Entregue seu caminho a Jesus. E confia nele. E o mais Ele o fará. Rapaz, a Bíblia é completa em tudo, né?